comer aquele chocolate, né? Para poder se esquentar. Aquele pinhão, a época de pinhão agora. Eu adoro as araucárias, né? Que maravilha. Então, assim, a gente falou durante a semana. Oi, Nikele, oi, Caroline, Brenda, que legal. Bem-vindas ao nosso Mate das Gurias. Durante a semana, nós trabalhamos o tema crenças limitantes. Né? A gente sabe o quanto isso entrava a vida da gente, o quanto isso fica impregnado e a gente multiplica isso e replica e fala de novo e usa o tempo todo sem se dar conta. O que são crenças limitantes? São todos aqueles ditados, todas aquelas coisas que falaram para nós que validaram como verdade absoluta. Verdade absoluta. Não, é assim, tem que ser assim. Minha mãe falava assim, meu pai falava assim, falaram que era assim na sociedade. Porque são 3 tipos de crença limitante que a gente vê. Aquilo que vem de família, aquilo que foi ensinado pelos pais, né, pelos nossos ancestrais, né, e que foi sendo repetido às vezes sem noção de pensamento, de saber realmente o que estava sendo dito, e a gente vai replicando. Tem aquelas que eu passei pelo momento, eu tive um relacionamento ruim, traumatizante, né? Que foi usado violência, foi usada agressão, né? Foi usada aquela coisa psicológica, e eu demorei então para sair disso, ou no fundo ainda não fiz o tratamento para sair disso. E tem aquelas sociais, né, que tem a ver com os bullying, né, que tem a ver com você gordinha, esse tipo de coisa que é social. São 3 tipos separados didaticamente, óbvio, né, para a gente poder entender. Essas são as crenças que limitam você de ir para frente. A palavra já diz, limita. Não deixa você crescer, não deixa você desenvolver, não deixa você buscar a tua essência, que é o principal, que é maravilhoso, que está aí dentro, que fica essas folhas secas aí, que eu digo sempre que são as crenças que ficam desviando ou repetindo coisas erradas. Elas afetam no relacionamento com os filhos, no relacionamento com o marido, no relacionamento com o emprego, no relacionamento com os amigos, elas afetam. Bom, como a gente ensinou também, ontem a gente fez o exercício, já repetido também de quinta, fez o exercício para se livrar disso, né? De forma que eu consiga ressignificar essas crenças que estão me prejudicando, né? Que são, você primeiro identifica quais são as crenças, escreve tudo aquilo que você lembra em termos tipo de ditado, de crença que aprendeu, o que é certo, errado, faz uma lista, escolhe ali as que são as crenças principais que estão te travando. E aí faz o exercício de ressignificar elas, de trocar elas por crenças positivas, de positivar aquelas que são negativas. A gente te ensinou ontem. Hoje a gente vai falar então, eu só fiz um resumo, né, do que foi tratado durante toda a semana, que a gente falou, outros exemplos, né, durante a semana. Sábado a gente fez o Circo de Mulheres, baseado nesse tema, né? Fizemos de novo o exercício para você ressignificar. E hoje a gente vai falar a última parte, que é a coisa melhor, né? Das crenças um pouquinho, que é as crenças positivas. Que crenças positivas você tem? Você lembra de crenças positivas? Tem muita coisa. Por exemplo, a Nikele ontem, a nossa psicóloga de Novo Hamburgo, trouxe a crença da mãe dela, que a mãe dela ensinava para ela sempre, que ela sempre tinha que trabalhar para ter o seu dinheiro. Ela tinha que ser independente financeiramente e não depender de ninguém. A Jocelane lá de Encruzilhada do Sul, Encruzilhada do Sul, trouxe para nós também que a mãe disse que tudo que é feito com amor é válido, pode tudo que é feito com amor é válido. Isso é crença positiva, porque isso te leva para frente, isso é positivo, é bom você ter com você, né? Essas coisas são que ficam passado de família para família, né? De mãe para mãe, são coisas que você lembra e que são pilares que quando você vai buscar uma solução ou você vai ter uma atuação, você vai buscar nesses pilares, que são o que foi feito a nossa Constituição. Bom, o que tem mais de crença positiva? O que é crença positiva? É tudo aquilo que me faz bem. Que mesmo eu usando, porque eu fui composta
de ensinamentos, né? Me ensinaram, minha mãe ensinou, meu pai ensinou, eu aprendi na escola, quando eu entro na escola, eu admirava uma professora, então eu absorvi bastante conhecimentos dela, né? A igreja, quem pertence à igreja também traz bastante, né? Quem tem uma família grande, uma família que convive com vó, bisavó, tem muito isso, traz muito, né? No trabalho, a gente também tem bastante crenças que a gente adquire no trabalho, né? Que a gente traz de casa, mas depois a gente vai conhecendo outras lá, né? Que são aquelas, nunca chegar atrasado, né? Respeitar o colega, né? Saber falar, saber dizer, auxiliar, né? Sempre ter, de preferência sempre com um sorriso, né? Atender bem, tudo isso a gente vai aprendendo. E como é que elas vão se fortificando? Porque você aprende, ou em cursos, né? Você aprende, depois você emprega e tem o retorno. Você atendendo bem uma pessoa. Você atendendo muito bem uma pessoa, né? Eu tenho uma pessoa que eu conheço aqui de Nova Santa Rita, que atendia assim maravilhosamente bem, que é a... Eu não lembro o nome dela agora, esqueci o nome dela, mas ela atendia maravilhosamente bem. As pessoas faziam fila para ser atendido por ela, pelo atendimento. Até a gente tem um vídeo, né? O atendimento, o sorriso, né? A forma de prestar atenção, de ter uma escuta. Isso no comércio é fundamental. A gente vai numa loja que a gente é bem atendido, não, a gente nem vê quais as mercadorias, a gente vai pelo atendimento, né? E isso são crenças de que são reforçadas. Você aprendeu no curso que tem que atender bem, você começou a atender, de repente até você já queria atender bem e você teve o retorno. Então ela foi reforçada, ela realmente ficou como a verdade absoluta. Isso é uma crença positiva, isso você vai levar adiante e você... Só que você tem que separar as positivas das negativas. As negativas você recicla, você ressignifica, porque elas ficam vagando lá e no momento que tu tem que ter uma ação, elas vêm. É onde você busca, é os arquivos que você busca para ter aquela ação. E se ela é negativa, né? Por exemplo, a negativa de, eu tenho uma entrevista de emprego, mas, né, eu não tô bem, eu tô me sentindo insegura, eu acho que eu não vou e eu não vou. Eu perdi, né? Eu perdi porque eu poderia ter ido. Então, se eu ressignificar isso, que não, eu tenho coisas boas me autoconhecendo, eu vou lá, eu posso não servir para aquela função, para aquele desempenho ali. Mas eu fui lá e ele me passou para outro, ou ele me elogiou e disse, não, você está inadequado. Mas eu fui, eu me expus, eu aprendi, né? Então, essas coisas que são do autoconhecimento são muito importantes. Você saber que tem ferramentas, você saber que elas existem, não é no ir tudo bem, eu vá, seja o que Deus quiser, não, tem que dar uma ajudinha aí, tenho que me conhecer, tenho que me preparar, tenho que saber, né? Quando a gente vai numa entrevista de emprego, como que a gente se prepara? A gente procura tudo sobre aquela empresa, a gente vê como é que são os funcionários daquela empresa, como é que ela trabalha, qual é a filosofia, qual é a visão, qual é a missão, qual é o histórico, né, daquela empresa. Tu tem que saber tudo, né? Quando tu chegar na entrevista, é quase ao contrário, tu sabe mais que o cara que tá ali, porque tu sabe da visão de fora, tu sabe da outra visão, tu sabe tudo. Porque a primeira coisa que ele vai te perguntar é teu nome, por que tu te candidatou à empresa tal? Aí você fala, aí você dá um discurso maravilhoso, aí você diz os detalhes da empresa, que às vezes nem ele sabe, né? Eu já fiz RH e sempre que eu orientei as pessoas, teve candidato que chegou lá que o entrevistador ficou, nossa, mas ele sabia mais do que eu. Ele deu um show e chegou a um ponto uma vez, que eu mandei 15, e ele ficou tão confuso, o cara, que ele queria os 15. Então, assim, mas todos eles já trabalhados antes. Eu mandava candidatos trabalhados antes, sabendo tudo sobre a empresa e sabendo realmente se ele ia dar certo ali. Foi lindo, foi maravilhoso que no final a gente demorou, foi para 8, e de 8, né, era uma vaga dos 8, ele ficou com 3.
pra gente ter ideia, né? 13 era uma vaga, ficou com 3 porque ele queria os 8, queria os 15. Então, assim, as pessoas foram preparadas, as pessoas foram ressignificadas. A gente trabalhou uma semana com eles, né? E foi lindo, um trabalho maravilhoso que, né? Depois a gente conseguiu colocar grande parte deles.